Muito obrigado, Sra. Presidente. Antes de mais, saudar todos os representantes das várias estruturas representativas dos trabalhadores e agradecer, no fundo, o contributo que têm dado a este debate. Os senhores foram, em primeira instância, quem alertou para os problemas que estavam a acontecer na ferrovia, acompanhados naturalmente pelos utentes e por todas as deficiências que existiam no sistema, mas o documento que os senhores, em plataforma de comissões de trabalhadores, elaboraram foi uma espécie de grito de alerta para aquilo que era a situação catastrófica que a CP vivia e que, nos meses de verão, estranhamente, quando havia menos passageiros, acabou por explodir a situação derivada àquela situação da falta de ar-condicionado nos comboios Alfa. Entretanto, viemos a ter conhecimento de várias circunstâncias, de várias situações. Os senhores, entretanto, reuniram também com os grupos parlamentares. Aqui agradeço, em nome do PSD, porque contribuíram para um ganho de consciência nesta matéria e, refletindo aqui um bocadinho sobre isto, o que é que temos em cima da mesa neste momento? Temos, perante o problema, um governo em fuga para a frente e uma administração da CP alardeando novos projetos, novos comboios para 2026, 2027, 2022 regionais, novas vias, mas esquecendo-se que o problema central disto deriva exatamente das suas responsabilidades mais imediatas, porque o problema é imediato e é permanente. Eu sei que o Governo, o Partido Socialista, invocam que isto foi desinvestimento no passado, não deixa de ser verdade, é reconhecido por todos que houve um desinvestimento, mas havia uma estratégia, os governos anteriores tinham uma estratégia. Eu sei que vão dizer que vem a estratégia da privatização também, antecipo já este tema, mas não foi isso que aconteceu. O Governo teve maioria absoluta suficiente para fazer essa privatização no Governo anterior e não a fez. No entanto, acontece é que os problemas são de ar-condicionado, são de casas de banho que estão fechadas, são de comboios que avariam em circulação, que ficam sem iluminação durante a noite, são problemas de curto prazo, são problemas que deviam ter que eram resolvidos com a contratação de mais pessoal, com a aquisição de peças, porque isso, relatos dos senhores, portanto, os armazéns de peças estão vazios, são feitos por parte da empresa pedidos de aquisição de peças que não são atendidos pela tutela, neste caso pelo Governo. Portanto, são tudo circunstâncias deste tempo, deste momento, e que se não forem atalhados, se não houver uma estratégia de curto prazo, se vão continuar a agravar. E esta é a nossa preocupação. O que é que vai ser nos próximos meses o futuro da CP? E a senhora representante da CP, das Comissões de Trabalhadores da CP, colocou o dedo na ferida. É que esta falta de investimento público, as cativações permanentes do Governo vão conduzir à falha do serviço público e vão conduzir ao terminar do serviço público. Esta é que é a verdadeira questão. Se nada for feito, o que vamos ter nos próximos tempos, não direi nos próximos 3 meses, mas no próximo ano e meio, é o fim do serviço público da CP, porque há de chegar um momento em que não vão chegar os recursos financeiros, serão tantos, mas mesmo tantos, que não chegarão para resolver a situação. E o que temos, naturalmente, é uma empresa com metade dos seus ativos no estaleiro, ou seja, a servirem de peças de arqueologia ferroviária, e pelos vistos, os senhores deputados do Partido Comunista visitaram as instalações do entroncamento e encontraram exatamente isso. Temos um relatório de contas de 2017 da CP, da própria CP, isto dito em relatório de contas, que assume que 50% da sua frota está inadequada, porque não consegue funcionar, e depois temos também conhecimento, através de alguns especialistas, ex-funcionários, com quem se vai conversando,
de que para pôr toda essa frota em funcionar, uma coisa que custaria meia dúzia de euros, mas com o tempo, ainda há pouco, e aqui foi dado o exemplo dos comboios, e esse eu conheço de ter visualizado em loco, no Algueirão, portanto, acabam por se gastar milhares de euros depois na manutenção para pôr os comboios a funcionar de novo. E é isto que não se compreende. É porque como é que uma administração e uma tutela, um governo, um Ministério do Planeamento e das Infraestruturas não monta rapidamente uma estratégia de curto prazo que acuda de uma vez por todas aos problemas que vivem os utentes desta empresa, que vivem a agonia dos trabalhadores em conseguirem trabalhar nestas circunstâncias. Uma empresa que chega ao ponto de fazer manutenções preventivas dos comboios em função do orçamento disponível e não dos quilómetros ou do tempo, dos quilómetros percorridos ou do tempo para manutenção, é naturalmente uma empresa que não consegue dar resposta de forma eficaz. Aquilo que tem assistido de alfas em que as pessoas pagam um custo acrescido para viajar mais rapidamente, para viajar com qualidade, não abrirem as casas de banho, em que alfas que chegam às estações e o cheiro é nauseabundo por falta de limpeza. Eu assisti isto, in loco, eu próprio. Não abriram as casas de banho do Alfa, as pessoas tiveram que ir a outras carruagens, porque havia duas carruagens que não tinham casas de banho. Isto é inacreditável. Inacreditável o que se está a passar. E, portanto, a falta de investimento público é gritante. As cativações continuam a impedir a empresa de respirar e, nessa circunstância, esta situação tem que ser atalhada. E, portanto, na medida em que estou próximo do tempo e não gostaria de deixar de lhes fazer algumas perguntas, uma delas era aquela que o deputado do PCP, Bruno Dias, lhes colocou, que é: que resposta tem tido por parte da tutela e por parte da administração da empresa? Porque quando os ouvimos aqui no Parlamento, as coisas estavam maravilhosas, tudo corre bem, o futuro é risonho, aumentar o número de passageiros transportados, apesar de terem menos horários e terem suprimido imensas carreiras. É evidente que isto terá que ver com a questão do turismo, mas, no entanto, adiantaram aqui um futuro de alguma forma risonho para a empresa. E, portanto, este era um dos aspectos. Em que medida é que, em que tem havido resposta àquilo que são os vossos alertas, e os vossos alertas não foram desmentidos. E há questões graves nos vossos alertas. Sr. Presidente, eu pedi-lhe que eu desse a mesma tolerância que deu ao deputado do PCP. Sim, mas o aviso também faz parte da tolerância. Os vossos alertas têm muito importantes no que toca, por exemplo, às questões de segurança e no que toca aos 80 incidentes que ocorreram durante os últimos 2 anos. Felizmente sem perdas de vidas humanas, mas que foram incidentes que podiam ter redundado em situações muito graves. Outra situação que reputo importante, e esta deixo para a área da carga, portanto, se é assim tão caro e custa tanto manter as balanças para fazer a pesagem dos comboios de mercadorias, uma vez que eventualmente podem estar a circular com imensas toneladas a mais, outra questão para nós bastante importante, a questão das comunicações, pelos vistos, e o representante da CP Carga, presumo, que o referiu, Medway, peço desculpa, em que há zonas em total blackout em termos de comunicação. Sabemos o quanto é difícil travar um comboio de mercadorias. Imaginemos que, sem qualquer tipo de comunicação entre o comboio e as infraestruturas que apoiam a circulação. Portanto, parece-me isto tudo inacreditável. E depois, para terminar, Sra. Presidente, aquilo que é a bandeira do Ferrovia 2020 como sendo a solução para todos estes problemas, queria apenas aqui fazer uma referência, que lamentavelmente está apenas em curso cerca de 15% daquilo que eram os projetos iniciais. Em termos de quilómetros de vias, estão a ser concretizados 70 quilómetros dos cerca de 500. E pronto, e o que assistimos é, naturalmente, vou terminar, muito obrigada, Sr. Presidente, vou terminar, Sra. Presidente, o que vemos continuando a assistir é uma panfletaria política por parte do Governo e os problemas continuam. Muito obrigada. Muito obrigado.